queria apresentar então o mestre Luciano de Marabô, descendente direto do pai Dorcides de Oxum, né? Começou a história na Quimbanda Malay ainda no ventre da sua mãe, pois a mesma buscou o pai Dorcides para resolver um problema familiar quando estava grávida. E anos mais tarde, o pai Luciano buscou Dorcides para se iniciar no culto da Quimbanda Malay, e desde então, há mais de 30 anos, ele está trazendo essa tradição à risca, como foi ensinado. E hoje ele é o mestre mais antigo, iniciado pelo Dorcides ainda em atividade. Seja muito bem-vindo, mestre Luciano. Boa noite a todos. Eu fui iniciado e pronto pelo Pai Torcides. Nunca ninguém cortou em cima dos meus Exus, a não ser ele. Todos os Exus que eu tenho foi feito por ele. Todos os aprontamentos foram feitos por ele. Digo hoje que seria o mais antigo porque eu continuo mantendo como era com o que ele fazia. Quer dizer, eu não migrei para nenhuma outra quimbanda, eu não migrei para nenhum outro tipo de religião. Então, vou ver se o Exu de uma outra maneira e mantenho como foi feito por ele. Até uns tempos atrás eu mexia com o Francisco e dizia para ele, não tem que mandar uma lei em São Paulo. Aí dizia, mas vem gente do sul para cá que faz. Não, mas se não fizer como era feito dentro da Casa do Orcides, para mim não é uma lei, né? Então, me desculpa, não estou aqui para desfazer de ninguém, né? Mas a gente tem que ter um pouco de coerência, né? Tem que saber de onde vem, como se faz, né? Para que serve o assentamento, como se procede num assentamento, os rituais que têm que ser feitos, tudo isso aí. E isso eu não vejo hoje, né? Eu vejo a imagem da Quimbanda Malay muito relacionada, um pouco marginalizada, digamos assim, entende? Há pessoas que usam do Exu para tirar proveito de outras pessoas, né? Já ouvi casos sobre estupro, já ouvi casos sobre pessoas que dizem que mandam matar, fazer acontecer. Não. Os feiticeiros têm que fazer alguma coisa no feitiço, não mandando fazer e nem se aproveitando. A Quimbanda Malay é uma das melhores quimbandas. O pai Dorcides, para mim, não, como eu digo, não desfazendo de ninguém, não conheci um feiticeiro melhor do que ele, não conheci na minha vida. Eu digo assim, com toda certeza, né? O que eu aprendi com ele foi bem aprendido, o que foi feito por ele para mim é como eu faço, eu sei que é bem feito. E assim a gente tem que seguir uma linhagem, retomar da malha que era do pai dos filhos. Porque pela imagem que se passa hoje, eu digo que o meu mestre, meu amigo, meu pai de verdade, ele deve lamentar muito o que está acontecendo. É uma tristeza isso aí, mas tudo se resolve, né? Com o tempo, nada melhor que o tempo para resolver tudo. A minha primeira pergunta, Luciano, é o seguinte: a gente sempre brinca e fala assim que vocês veem aqui, quando você era criança, estava lá na igreja comendo hóstia e tal, depois de 30 anos. Mas no seu caso, você já estava na quimbanda desde o ventre da sua mãe, né? Eu queria saber da tua história, né? Como é que foi, né? O que foi A feito? coisa com a minha mãe começou assim, né? O meu pai teve inúmeras amantes e uma amante tirou o meu pai de dentro de casa com função de feitiçaria. Minha mãe na época estava grávida de mim, teve um risco de me perder. Minha mãe procurou várias casas de religião dentro de Santa Maria, nenhuma conseguia resolver. Até que um dia uma amiga dela disse: "Eu vou te indicar uma pessoa." A minha família toda ela era católica, apostólica, romana, né? Meus avós eram alemães. Então, imagina mais ou menos como é que ficava uma situação assim. Ao ponto que os meus avós, por parte de pai, resolveram levar a minha mãe nessa casa de religião, que era do pai Dorcides. Né? Que o nome dele, a gente fala Dorcides, mas o nome dele era Dorcídio Lopes Lencina. Né? Aí a minha mãe chegando lá, foi consultar com ele, ele jogava um oráculo de búzios, né? Ele foi jogar para ela contou a história, o que estava acontecendo. Justamente ele tinha tirado meu pai dentro de casa. Ele tinha trabalhado para essa mulher que era amante do meu pai, porque essa mulher falou que a minha mãe era amante. E aí minha mãe comprovou para ele que não, a minha mãe era casada com meu pai no papel e tudo. E essa mulher ainda ficou devendo para ele. Ele pediu o material para minha mãe e disse que ia trazer meu pai para de volta para dentro de casa. Trouxe. Passado-se o tempo, eu nasci, nunca mais tive problemas assim. Com o tempo, eu frequentava a igreja, não gostava, não me sentia em casa, né? Aí me levaram em alguns terreiros, não me sentia bem, até que chegou o ponto que eu resolvi procurar o pai do Alcides. Porque aí a minha mãe me contou a história, eu resolvi procurar ele. Comecei como um cliente e virei filho dele comigo, né? E digo assim, sinto saudade dele, sinto falta dele, sabe? Porque ele foi um excelente pai para mim, um excelente mestre e um grande amigo que eu tive.